Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos aqui ao nosso conteúdo de matemática. Olha só, questão 2. Observe como podemos calcular o total de carrinhos que há no painel a seguir. Então, aqui nesse painel, nós temos, a linha, quer dizer que aqui, aqui nós temos a linha. Na linha, nós temos 1, 2, 3, temos 3 linhas, ok? Aqui nós temos coluna. Na coluna, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 3 linhas e coluna com 4 unidades. Olha só, nós podemos fazer da seguinte forma: quantidade de linhas, 3. A quantidade de colunas, 4. Então, nós vamos ter uma multiplicação, 3 vezes. Então, o sinal de vezes é pela letra X, 3 vezes 4, que é igual a 12, o total de carrinhos. Vocês podem contar aqui que nós teremos 12 carrinhos. E também podemos fazer da seguinte maneira: colocar primeiro a quantidade de colunas, né? Quantidade de unidades por cada coluna, com a quantidade de linhas, 4 vezes 3, que o resultado é o mesmo, 12 carrinhos, total de 12 carrinhos. Agora, veja as outras opções de painéis e calcule a quantidade de carrinhos que há em cada um deles. Quantas linhas temos aqui? Olha só, vocês vão contar as linhas e as colunas. Quantas unidades em cada coluna? Ok? Então nós temos 3 carrinhos nesta linha. Nós temos 3 linhas, né? 1, 2, 3. E a quantidade de carrinhos por coluna? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui na letra A nós temos 3 linhas e 4 unidades, 5 unidades por coluna, ok? Então, vocês vão fazer aqui é um exemplo, né? Explicação. E na letra B, a mesma forma. A quantidade de linhas pela quantidade de unidades na coluna. Linha, coluna, ok? Agora, vamos aqui na questão número 3. Na escola em que Andressa estuda, uma sala foi preparada para a apresentação de uma peça de teatro. Veja ao lado a representação de como a sala ficou. Escreva uma multiplicação para representar a quantidade de cadeiras que foram colocadas nessa sala. Então, nós podemos usar esse mesmo método, ok? A quantidade de linhas, né? Quantidade de linhas de cadeiras e a quantidade na coluna, as unidades de cadeiras, quer dizer, a quantidade em cada coluna. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 fileiras, 5 linhas, ok? Podemos dizer assim. E nas colunas, quantas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, em cada linha dessas, em cada fileira, nós temos 5. Nós temos a coluna, e em cada coluna tem 7 unidades de cadeiras, ok? Então, nós podemos colocar aqui, foram colocadas quantas cadeiras nessa unidade? Vocês podem fazer a multiplicação, né? Na quantidade de linhas, quantidade de fileiras, com a quantidade de unidades na coluna, ok? Cada fileira desta ou cada linha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui, 5 vezes 7. Entenderam? Vocês vão colocar o resultado aqui. Se você fosse participar de uma peça de teatro, qual personagem gostaria de ser? Vocês podem pesquisar sobre alguns temas, algumas peças de teatro, ok?
Aqui para nós, assim, a gente não tem muito essa cultura, esse hábito, infelizmente. Mas vocês podem estar pesquisando uma peça sobre uma peça de teatro que vocês têm curiosidade de conhecer e falar um pouquinho sobre qual personagem vocês gostariam de ser. Ok? Essa é a nossa atividade de hoje.